Me permite um segundo. Um minutinho só. É só para deixar claro que, quando foi feito o fim da escravidão no nosso país, também era essa justificativa que era utilizado por quem era contrário, que ia acabar com a economia. Então, mais uma vez, a gente vê a história mostrando quem está do lado da classe trabalhadora e quem não está. Muito obrigada. Eu que agradeço, Vossa Excelência. Vamos lá. Ontem eu mandei no grupo de WhatsApp de vereadores, que Vossas Excelências com certeza devem imaginar que ele deve ser um pouco animado, né? Que não precisava ser o Arquimedes para fazer o cálculo que o prefeito Adiló ia quebrar a cidade. Porque vamos supor, vereadora Daiane, 1,5 bilhão numa PPP. 1,5 bilhão. Depois de 1,5 bilhão numa PPP, nós pagamos mais 1 bilhão para a família Manha Bosco. Depois nós pagamos 9 milhões em aluguéis por mês. Depois nós terceirizamos a integralidade da saúde. E mais do que isso, nós temos 1.300 demandas trabalhistas com uma condenação superior a 10 milhões por ano, porque não fiscalizamos. Daí nós pegamos a nossa segunda principal empresa pública e fazemos ela pagar de juro e multa 10 milhões de reais por ano. Será que nós precisamos ter o Roberto Justus para falar que vai quebrar essa cidade? Eu acredito e mandei no grupo de WhatsApp dos vereadores que até o pessoal do Pequenos Gênios do Luciano Huck administraria melhor que o prefeito Adiló. É óbvio que vai faltar dinheiro, porque gasta um monte de dinheiro com coisas que não precisa gastar. Por isso que falta dinheiro. Daí tu pega aí na mistura, bota mais 22 milhões de reais por ano em secretários adjuntos. E daí tu vai somando. Vereadora Daiane, se eu somar os secretários adjuntos, os CCs e a publicidade em 4 anos, sabe quanto dá? 200 milhões de reais. 200 milhões de reais. Para pagar os CCs do prefeito Adiló, para pagar os secretários adjuntos e a publicidade. 200 milhões de reais. É óbvio que a cidade ruma para uma tragédia no inverno. Eu cansei, vereador Andrés, de chegar aqui e ver discursos da vereadora Daiane falando sobre mortes por síndrome respiratória. Todos vimos aqui. Vimos ou não vimos? Todo mundo falou que ia colapsar a UPA no inverno. O vereador Lucas sozinho falou umas 20 vezes que ia colapsar. E nós, cobrando, e o prefeito Adiló olhando. Eu estou cansado de responder a pergunta o que a oposição faz. Eu quero começar a ouvir o que o Adiló faz. O que o Adiló faz para romper o contrato com o Ideias? O que custa? Eu vim aqui e falei para o secretário Milton, quando ele ainda era secretário municipal, vereadora Rose, que não era para pagar o InSaúde, porque o InSaúde não pagaria os médicos. Todos ouviram eu falar isso da tribuna. Ele foi lá e pagou, o InSaúde pagou os médicos ou não pagou? Se o Ideias não repassa para os médicos, nós devemos consignar na justiça para que os médicos possam sacar. O prefeito Adiló está cercado, e aqui com o respeito que tenho por ele, que é um homem que me parece ser sério, por incompetentes. Ele está cercado por gente que não entende nada de administração pública, que está levando essa prefeitura para o buraco. Será que ninguém era capaz de falar que no fluxograma de caixa, em que o município não tem no Caixa Livre 5% da receita não pré-fixada, que não vai estar relacionada, vereadora Andressa, a 200 milhões de reais, nós não conseguimos pagar 1,5 bilhão? Se nós não conseguimos fazer uma licitação com o dinheiro que está em caixa, vereador Zé D'Ambrosio. O vereador João Ex vive falando que vai ter sangue na mão do Eduardo Leite. Eu quero saber de quem que vai ter sangue na mão se a UPA continuar do jeito que está. De quem que vai ter sangue na mão? Muito obrigado. Obrigado, vereador Cláudio Libar. Se manifestou